Bom dia, prazer falar com vocês nessa nossa reunião virtual. E agora, final de maio, no meio de uma situação difícil, gostaria de falar com vocês sobre um versículo das Escrituras que é usado para conforto. Versículo bem conhecido, vou ler na versão revista e atualizada. Salmo 118, versículo 24. Salmo 118, 24. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Bom, esse versículo ele pode ser usado de maneira adequada para trazer conforto, mas não é o que normalmente acontece. Numa primeira leitura, a maioria das pessoas usa o versículo desse e já identifica este dia com o dia de hoje. As pessoas leem assim: hoje é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Mas será que é isso? É hoje, final de maio, o dia que o Senhor fez? E mais, cada detalhe desse dia é exatamente como Deus fez? É Deus o responsável direto por cada situação desse dia? Pensa comigo. Nós estamos no meio de uma pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde. No nosso país, não bastasse a pandemia ter nos atingido, nós temos uma crise entre as autoridades. Fora a crise que todos nós já esperamos, que será uma crise econômica decorrente dessa primeira crise que eu citei, que foi a pandemia. E no nosso meio, pense comigo, pessoas próximas a nós vemos pessoas doentes e recentemente até um falecimento. Aí volta comigo para esse salmo. Este é o dia que o Senhor fez. O salmista está falando de hoje. Ele está falando que hoje, Brasil, século 21, é hoje o dia que o Senhor fez. É nesse dia que eu tenho que me regozijar e me alegrar. A gente pode olhar esse trecho das Escrituras de uma outra maneira, quando nós entendemos um pouco mais o que está escrito neste mesmo salmo e como este salmo foi usado pelo Senhor Jesus. E uma parábola muito conhecida, está lá em Marcos, capítulo 12. Marcos 12. Diz assim: Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores, para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim, dizendo: Respeitarão meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá,
exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular? Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Bom, nessa parábola, Jesus está aqui cercado não só por discípulos, mas também por inimigos. A gente sabe disso pelo finzinho aqui desse trecho lido. E o que essa parábola mostra é que os inimigos de Jesus estavam dispostos a matá-lo. E Jesus não faz uma comparação, ele mesmo sendo o filho amado, este filho amado estando em perigo de morte, os lavradores o mataram. Mas aqui no finalzinho, Jesus cita as Escrituras, ele cita justamente o Salmo 118. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, quando Jesus usa essas duas imagens, o filho do dono da vinha, que é assassinado pelos lavradores, e a pedra angular, que é, por um lado, por um tempo rejeitada, mas se torna pedra angular, olhando para a história de Jesus, o que nós percebemos é que ele viu neste salmo, nesse trecho, uma profecia a respeito dele mesmo. Ele, o filho amado, ele, a pedra, morreria, seria rejeitado. Mas assim como a pedra se tornou a pedra angular, a pedra rejeitada se tornou a pedra angular, o filho amado que morreu ressuscitou. Isto é maravilhoso aos nossos olhos. E isso procede do Senhor. Agora volta comigo para o Salmo 118, que é de onde vem esse trecho. Salmo 118. Agora há pouco a gente leu só o versículo 24. Mas leia comigo a partir do versículo 22. Salmo 118, versículo 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Quando o salmista fala do dia em que devemos nos regozijar, o dia em que devemos nos alegrar, ele está falando desse dia em que a pedra rejeitada se tornou a pedra angular, que na interpretação que Jesus deu, é o dia em que ele, o Filho amado, tendo sido morto, ressuscitou. O dia que ele voltou à vida. Este é o dia em que nós devemos nos regozijar. Este é o dia da ressurreição de Jesus, o Messias. É o dia em que devemos nos alegrar. Hoje, Brasil, século XXI, hoje nós podemos nos alegrar naquele dia, por causa daquele dia em que ele voltou à vida. Porque, na verdade, estamos na mesma história. Jesus ter ressuscitado entre os mortos significa que ele ganhou autoridade sobre todas as coisas.
Ele, Jesus, é o Senhor. Ele, assim como ele voltou do mundo dos mortos, ele promete que nós venceremos a morte. Ele promete enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Por isso, olhando para aquele passado, nós podemos nos regozijar, nós podemos nos alegrar. Este é o dia que o Senhor fez. Maranata, vem, Senhor Jesus.